Olá, pessoal, desenrolados e desenroladas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desenrola SMS. Estamos aqui hoje Deise Sprenger, engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção, técnica e segurança do trabalho, para conversar um pouquinho com vocês novamente aí sobre alguns assuntos bem importantes, mas não vou dar spoiler ainda. Quer te apresentar, Yuri? Olá, pessoal, tudo certo? Então, salve aí, nossos desenroladas e desenroladas. Então, eu sou o Yuri Machado, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, técnico de segurança do trabalho, aqui em conjunto com a Deise. Estamos nesse nosso projeto aí, Desenrola SMS, que é trazer informações da área de segurança, meio ambiente e saúde para vocês de uma forma desenrolada. Literalmente, essa é a nossa missão aqui, né? Tentamos trazer para vocês aí o conteúdo mastigado, um conteúdo com um pouquinho também de reverência, um pouquinho de conhecimento também do convidado e sempre trazendo assim assuntos, né, pertinentes e do interesse de vocês para que a gente consiga aí tornar a nossa área cada vez mais forte. E é importante também dizer que a gente tem alguns apoios aí nos nossos episódios, né? E esse é o momento que a gente faz esse agradecimento e fala o nome dessas pessoas aí que dão esse apoio pra gente. Então, o episódio de hoje aí, a gente tem o apoio da Estúdio ProHub, e os outros nossos apoiadores aí, também a Proseg, né, que é consultoria em segurança do trabalho, a AS Gestão Jurídica Empresarial. E hoje temos também aí, né, desde apoio novo, né? Então é com grande satisfação aí que a gente anuncia aí também o apoio da revista Proteção, né? Tá com a gente agora aí também nesse apoio. Também vamos fazer a divulgação aí da Expo Proteção que teremos em setembro em São Paulo, né? Então nós do Desenrola e da MetaSafety estaremos lá também participando desse grande evento. A Expo Emergência, né? Gostaríamos de divulgar também a Expo Emergência, a RAPEX, Centro de Treinamentos, a RAPEL, Acesso por Cordas, a RATEP, Teste de Estanqueidades, e também temos aí a Marluvas, né? Equipamentos de proteção, botas e luvas, então também está dando esse apoio pra gente, e também a MetaSafety. Quer falar um pouquinho da MetaSafety, Deise? Claro, a MetaSafety, então, é a primeira plataforma de treinamentos de segurança do trabalho no metaverso. Aqui a gente trouxe, né, o nosso óculos de realidade virtual, é com ele que a gente faz a prática, né, do treinamento. Então, se quiserem conhecer lá, www.metasafety.com.br, vocês conseguem ter acesso a toda a estrutura do treinamento e conhecer um pouquinho mais da MetaSafety também, né? Exatamente, pessoal. Então, quem tiver curiosidade, é bem importante a gente ir acompanhando, né, essas mudanças, essas inovações que a gente pode ter, né, principalmente na nossa área de segurança, que como que a gente treina algo em segurança do trabalho sem se expor ao risco, né? Normalmente a gente acaba se expondo a risco, a gente acaba tendo ali talvez algum déficit de instrutor, a gente acaba tendo algum aluno com mais dificuldade, então essa é uma forma de treinar aí sem se expor ao risco, né? A gente consegue otimizar custo, a gente consegue também repetir a quantidade de vezes que for necessário até garantir que cada aluno tenha ali um bom desempenho. Então, dê uma olhadinha lá no @metasafety, né? E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais também desse nosso trabalho. Tá aqui a nossa ferramenta. Isso aí. E o nosso assunto de hoje, né, é algo bem pedido aqui, né, a nós. Então, dentro de um contexto de segurança do trabalho, a gente está muito unido a essa área, que a gente chama vulgarmente de RH, mas depois a gente até vai explanar um pouquinho mais, né, o que é RH, o que é gestão de pessoas, o que é departamento pessoal, enfim, para ficar bem claro também. A gente tem muito contato com essa área, né? E, inclusive, em muitas empresas, o setor de segurança do trabalho, o SESMIT, né? Enfim, como for chamado, SCMA, enfim, ele está dentro de uma estrutura de RH, né? Ou de gestão de pessoas. Então, neste sentido é que a gente trouxe uma convidada aqui que é especialista na área para conversar com a gente sobre toda essa gestão, né, e essa relação que a gente precisa ter. Vai falar um pouquinho também de social, vai falar um pouquinho sobre seleção também, vai dar algumas dicas aqui. E quem vai falar com a gente sobre isso é a Cristiane Silveira Sastre. Ela é psicóloga com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho, mestra em Administração, Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho e doutoranda, né? E a sua linha de pesquisa é a Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. Ela tem 23 anos de experiência na área de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, é professora
e pesquisadora da área e já atuou em grandes empresas, né, nacionais e multinacionais. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada, Yuri. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês, né? Receber esse convite, não é? É uma satisfação muito grande para falar de uma área que eu tenho um grande carinho, tenho uma grande proximidade aí, né? Desde o início da minha trajetória profissional, desde as primeiras instituições nas quais eu trabalhei. Então, espero poder contribuir, né, com as minhas vivências, com a minha formação, né, para contar um pouquinho, né, dessa trajetória e poder contribuir com reflexões, né, e dicas também, enfim, acerca da segurança do trabalho. Perfeito, perfeito. Bom, a gente já quer iniciar te perguntando justamente das tuas experiências, A né? gente quer aproveitar ao máximo a tua presença aqui, né? Já que o nosso tempo é curto e certamente a gente tem bastante assunto legal para falar, a gente já vai começar sugando, bombardeando aí, né, o convidado. Mas a gente tem bastante curiosidade para saber assim um pouquinho da tua experiência profissional, né? Com relação a essa questão de trabalho, essa tua, como tu mesmo disseste, essa tua integração com a área de segurança, né? Então, como é que foi, né, essa entrada no mercado e como é que foi acontecendo essa integração com a área da segurança do trabalho? Bom, então, como a Deise, né, trouxe na minha apresentação, eu atuo há 23 anos na área de gestão de pessoas e relações de trabalho, né? Iniciei ainda na época da graduação em psicologia, né? Eu sou psicóloga, tenho especialização em psicologia organizacional e do trabalho e é a área que eu atuei desde o início, né? Desde antes, inclusive, de me graduar. Minha primeira experiência foi numa indústria multinacional, né? Na época com 1.600 colaboradores. Nossa. Né? Então, a segurança ela já era bastante estabelecida, eu era estagiária na época, mais voltada para o subsistema de recrutamento e seleção, né? Mas nessa instituição, o SESMIT ele já era parte integrante, né, da área de recursos humanos até então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente tinha uma parceria muito boa, muito próxima, assim, nas demandas, né? Apesar de eu estar mais focada no recrutamento e seleção, né? Todo o processo de integração de novos colaboradores, de capacitação, né? Era em parceria com a área de segurança, né? E lá eu tenho, né? Eu sei que a gente vai lembrando dos causos, assim, ao longo, né, dessa conversa. Mas lá eu tenho uma memória muito boa, né? Que eu fui reencontrar anos depois, de que uma das primeiras seleções que eu fiz, né, nos 2 anos que eu estive lá, eu selecionei em torno de 400 pessoas, mais ou menos. Bastante gente. Mas uma das primeiras seleções foi de uma estagiária técnica de segurança do trabalho. E por que isso foi disruptivo na época? Porque era uma mulher, né, e a gente... Até então, há 20 anos atrás, um pouco mais, nós tínhamos muito a questão do gênero na segurança. Numa indústria onde de 1.600 colaboradores, nós tínhamos, acho que 25 mulheres no total. Nossa assim, Senhora! Que segmento era? Era indústria de pneus. Pneus. Né, enfim, é algo que me marcou bastante, né? Nossa. Porque a gente ali trabalhou com essa quebra de paradigmas, né? De uma mulher trabalhando segurança do trabalho e toda a representação que a segurança do trabalho também tinha na época, que eu acho que isso foi evoluindo, né? No decorrer do tempo, mas para te impor, tu poder abrir um espaço, te fazer respeitar, né? E foi algo que, na época da seleção, foi bastante questionado, né? Então, foi um dos desafios. Eu, ao longo da minha carreira, comprei vários desafios relacionados a isso, né? E que hoje, felizmente, né, essa questão já se mostra bastante diferente em termos de mercado, né? As mulheres estão super presentes em diferentes segmentos, mas é uma lembrança que eu tenho, assim, logo de primeira. Mas foi na minha segunda experiência também, numa multinacional, que eu tive mais contato, porque era uma unidade, né, uma filial, digamos, dessa multinacional, e nós trabalhávamos juntos, eu também ainda como estagiário, técnico de segurança do trabalho, e mais 2 colegas. E a gente trabalhava lado a lado, então eu acompanhava ele nas inspeções de segurança, nos treinamentos, né, distribuição de EPIs, né, então eu brincava que eu cobria as férias dele, assim, porque era realmente muito próximo, assim, essa relação. Então, ali eu já tive um contato. Era uma empresa, na verdade, é uma multinacional que trabalha com serviços e indústria, mas a gente trabalhava no segmento de serviços.
e tinha um índice de acidentes altíssimo, né? Inclusive, na época, de quem representava a CIPA também. Então, tudo isso já me trouxe vários questionamentos, assim, várias reflexões para pensar, né? Que daí entra na minha área de estudo, de que forma as relações de trabalho impactam nos aspectos de segurança. Sim. Né? Sim, tem Então, tudo a ver, o ambiente né? organizacional, o clima organizacional, Sim. né? A saúde das relações, né? Então, isso já me trouxe aí várias reflexões. Então, trabalhei nessa segunda multinacional, fui para uma consultoria, né? Onde eu trabalhei também por um período bem interessante. Daí tive a oportunidade de trabalhar com empresas de diferentes segmentos, né? E portes. Depois fui para o varejo, onde daí não tinha, né, eram em torno de 480 colaboradores, então não tinha área estabelecida, né, tinha alguns serviços terceirizados. Fui para uma clínica de saúde mental, estou tentando me lembrar um pouquinho da trajetória, né? Também uma clínica menor, daí já como responsável pela área de RH, mas que não tinha, né, ali a configuração do SESMIT. E daí voltei para uma multinacional, né? Que foi onde eu conheci a Deise, inclusive, né? Tive essa grande alegria. E trabalhamos juntas, né? Por muito tempo. Foi um período muito bom. E lá também o SESMIT era muito próximo, assim, Exatamente. Nós, inclusive, começamos trabalhando na mesma sala. Não sei se você te recorda disso, assim. Então, isso era muito legal, porque a gente trabalhava na área de desenvolvimento, né? Depois eu me tornei coordenadora corporativa da área de desenvolvimento e endomarketing. E a gente trabalhava direto em parceria, direto, assim, em campanhas, treinamentos, né? Todas as sensibilizações. Então, não era responsável pela área, ali era uma parceira, assim, mas realmente tinha uma proximidade muito grande, não só no corporativo. Não tem como dissociar, né? Não tem. Como é que tu vai fazer uma campanha de segurança se tu não tiver todos esses cuidados, né? Com questão de clima organizacional, enfim. Sim. É aquilo que a gente já conversou aqui algumas vezes, né? Como é que tu conscientiza o cara de uma questão, mas todo o contexto ao redor dele... Em segurança, tu foca porque é importante, porque tu não vai te machucar, porque tu não vai adoecer. Mas o resto no entorno dele, né? Tá as relações. O contrário, tá né? dizendo o contrário, tá tipo passando assim. o contrário. Tá passando o contrário, né? Daí, e às vezes onde o cara realmente acaba boicotando é na segurança. Exatamente. Eu vou deixar de fazer como sinal de revolta, como sinal. Claro, consciente, né? Com certeza, né? Você entende melhor isso do que a gente. E a gente sente que às vezes onde ele consegue, talvez, atenção. Pode ser até essa questão de boicotar ali na segurança. Então, é bem interessante esse ponto de vista que tu não consegue separar, né? A pessoa costuma muito fazer isso, né? Fazer várias empresas dentro de uma só, né? E isso era muito bem representado, porque essa multinacional, na época, eram 10 mil colaboradores, hoje é muito maior. Mas nós tínhamos esse desafio de trabalhar no corporativo na época, né? E poder trabalhar essa cultura, né, tanto de gestão de pessoas, né, incluindo a área de segurança, né, uma cultura também de segurança em todas as pontas. E daí tu tinha subculturas muito diferentes nas diferentes regiões, né, e tínhamos ali 2 segmentos, né, de confecção e calçados, que tinham perfis também diferentes. Me recordo ali, a gente também tinha um desafio bem importante das unidades fora do Brasil, na América Latina, outras legislações. Eu sempre lembro disso, eu já comentei isso, até né? algumas vezes, assim, como era difícil, né, gerenciar isso, assim, por tá dentro do nosso escopo, mas eram realidades totalmente diferentes, assim, né? Pois é, porque tem a legislação diferente, né? Tudo. E eu me lembro, tem algumas unidades, assim, que eu tenho um carinho mais próximo, Argentina, Paraguai, onde houve um processo de abertura, né, de fábrica, onde participei desde o início, que a legislação, ela não era tão clara e tão abrangente como no Brasil. E a instituição, o corporativo, né, junto com a direção, decidiu, vamos usar as normas do padrão, Brasil, né? que eram, mais naquele momento, mais exigentes, né, um nível né, de segurança e de compliance, assim, mais seguro para a instituição. Então, isso foi um desafio bem importante, porque a gente tinha que estudar a legislação, né, em parceria. No meu caso, eu estudava um pouquinho de tudo, né? Mas
pra gente, viajei muito, né, com os colegas da área de Sim, segurança, pra sim. gente poder fazer esses processos, seja de implementação de uma fábrica, seja para ampliação, né, no caso da Argentina, de 200 para 1.200 colaboradores, então, Ó, que salto, né? que não tinha no início a área de segurança, o suporte vinha do Brasil, daí Tanto agora... que a técnica era do Brasil e a gente teve que legalizar ela lá, né, para ela poder atuar lá Exatamente. como técnica de segurança, né, que não era uma profissão regulamentada. Foi todo Vocês começaram a mandar essa raça ruim pros outros países, é isso mesmo? Exportar os Começaram a técnicos. exportar essas criaturas. É bem por Que aí, é legal, bem por que aí. interessante, né? E é legal de comentar, assim, pra mim, foi o meu primeiro emprego como técnica de segurança, né? Comecei lá como estagiária e tudo mais. E pra mim foi muito marcante, porque, como a Cris, chamar de Cris, né? Assim que a Sim. gente... a Cris falou, assim, a gente fazia campanhas de segurança e o RH nos dava... O RH, né? A gente chama vulgarmente de RH, né? A gente fazia... tinha total apoio, assim, e coisas que a gente não pensava, eles pensavam, né? A Cris estava lá para pensar, não, vamos direcionar de tal forma, porque não é só uma campanha de... a gente tinha muito acidente de trajeto, né? Em Muito. algumas unidades, Cidades, assim. principalmente, né, na região Nordeste, né? Por Isso. questões de trânsito mesmo, Isso, a né? própria cultura Exatamente. né, do local era desafiadora, assim, tal. E eles eram quem trazia... Era quem trazia, assim, a visão humana da coisa. A gente olhava para a segurança e eles olhavam, não, vamos por aqui, porque por aqui vai funcionar melhor, sabe? E eu acho que isso faz falta onde não tem, assim. Porque depois, passando por outras empresas e vendo que isso eram coisas totalmente separadas, que não trabalhavam juntos, a gente, como segurança do trabalho, a gente tem uma visão muito técnica. Uhum. É difícil abrir isso e pensar... É uma visão, a nossa visão é muito bular, né? É. A gente quer chegar naquele ponto ali, mas nossa, eu vou te confessar, tá? Eu não tive... enfim, vamos lá, assuntos polêmicos. Boas experiências. Eu não tive essa experiência ainda de trabalhar com... Ele com não segurança. gostava do RH, é isso que ele quer dizer. Não, na verdade eu queria ajuda muitas vezes, né? E eu não tive essa experiência ainda de ter um RH que me ajudasse a enxergar dessa forma. Sim, e agora eu tô sim. ouvindo o relato de vocês, assim, eu penso, lógico que eu vou... Cara, eu quero chegar ali e dizer, cara, não faz isso, eu vou montar procedimento, eu vou, né, que nem o Alexandre quando veio aqui, eu vou tentar vender o benefício dele fazer aquilo, eu vou fazer o inverso, mas eu vou enxergar uma pontinha de um todo, né? A gente não tem essa visão mais dinâmica da coisa como profissional mais da... macro, assim. né? Exato, né? A gente tem uma visão muito técnica, né? O que o item 18.21 pode... Ele fala isso, então, cara, tu tem que fazer isso aqui, porque... É isso aí, é isso aí. Muito robótico, né? Foi muito bom, assim, eu digo que a experiência que eu tive lá foi muito boa mesmo, porque realmente, assim, me nivelou por uma coisa boa, né? E aí depois que eu fui conhecer os lados um pouco... Que fazem piores, parte assim. também do crescimento. Fazem parte. Essa experiência que eu comentei, né, que foi a minha segunda experiência, que tinha um índice muito elevado de acidentes de trabalho, eu digo que é uma experiência que todo profissional de RH deve ter, mas ninguém gostaria de ficar. Sim. Então, tu também cresce, né? Isso acho que vale sem para todos os dúvida. profissionais técnicos de segurança, engenheiros, enfim, de tu ter essa experiência também, ter a crítica, né? Sim. De tu saber o que é legal, o que não é legal, o que tu pode adaptar, né? Verdade, verdade. Ô, Cris, mas e tu notava, assim, muita resistência do pessoal de segurança nessa integração? Assim, porque eu vejo que tem um pouco de tabu nisso, assim. Pois então, ao contrário do Yuri, as minhas experiências foram sempre excelentes com a Ai, que segurança bom. do trabalho. Eu tive muitas oportunidades de parceria, assim, depois... Acho que mais adiante a gente vai entrar um pouco, né, no momento da minha carreira que eu fui responsável por toda a área e tinha uma equipe também de segurança. E eu sou muito feliz pelos profissionais que eu encontrei, né? Eu sempre brincava, são áreas irmãs, né? Eu dizia, são os irmãos, assim, e depois viraram meus filhos, né? Mas, felizmente, eu trabalhei com profissionais muito dedicados, muito criativos, muito competentes, muito abertos, muito parceiros, né? E isso é algo que eu acho extremamente importante na formação do profissional, assim, estar aberto a essa integração, essa interdisciplinariedade, né? Então, acho bem importante, assim. E depois, então, né, já me dirigindo, né, para os últimos anos aí da minha trajetória, né, depois
dá pra gente entrar também na minha carreira docente, onde eu tive a oportunidade isso, de lecionar para o curso técnico de segurança, e tinha um carinho enorme também, por cerca de 8 anos, mais ou menos. Olha, bastante tempo. Mas, então, eu saí dessa instituição por questões, né, enfim, pessoais e de organizar a qualidade de vida, logística, enfim, né, da distância principalmente. Mas adentrei, então, voltei para uma instituição de saúde, né, eu já tinha coordenado um RH numa instituição de saúde de menor porte, né, de saúde mental. E nesta instituição, então, que eu fui, né, na verdade, uma instituição que tem operador e hospital, né, e em torno de 1.000 colaboradores, né. E lá eu entrei com a responsabilidade de gerenciar a área de gestão de pessoas. E isso, na verdade, começou, né, com a proposta da área de desenvolvimento, que é a área onde a minha formação acaba sendo mais compatível, é a minha vivência maior, né. Mas daí, acho que 2 semanas depois, pediram para eu assumir a administração de pessoal. Nossa, 2 semanas depois. E acho que 3 meses depois, então, a área de segurança do trabalho. Porque, por incrível que pareça, né, no hospital, na época, se reportava ao administrador hospitalar. Então, isso foi algo que a gente foi observando, assim, né? E daí, por isso que eu brinquei, né? São meus filhos. Porque a gente trabalhava muito em parceria e eles relataram, né, na época, sentir falta de ter essa conexão. E a gente trabalhou muito isso, né, nesses últimos 7 anos, assim, que eu trabalhei nessa instituição, que eu tenho um carinho enorme, acho que por todos os locais que eu passei, né, inclusive os mais desafiadores. Mas, então, eu fui responsável pela equipe de segurança do trabalho, que iniciou... Na época, né, comecei com 2 técnicos de segurança do trabalho e depois, né, claro, além da saúde ocupacional, né, que eu não vou adentrar agora aqui, mas que para nós também eram áreas totalmente, né, irmãs, assim. Mas depois, futuramente, né, conforme mudou a classificação, né, da NR4, enfim, né, nós fomos convidados, né, a discutir isso, rediscutir. E daí, então, com o engenheiro de segurança do trabalho também, né? E mais adiante, né, como a empresa tinha também uma área de saúde ocupacional no aspecto de consultoria, de prestação de serviço, a gente foi trabalhar em conjunto também. Mas aí eu não era responsável por essa área que prestava o serviço, somente o SESMIT interno, assim. E daí... experiências maravilhosas, assim. Que coisa boa, agradecer aos profissionais que eu tive ao meu lado. Sim. A gente vê, assim, vem de uma área que não é a tua formação inicial, né? Segurança do trabalho. Claro, teve ao longo da jornada muito contato, então certamente isso também ajuda muito, assim. Mas a gente vê que não é a realidade de muitas empresas. Às vezes o profissional de RH, né? Não tem problema falar de RH, depois eu vou falar disso, não é errado. São momentos. Eu acho que passa muito, desculpa te interromper, Deise, eu acho que passa muito por isso. Pelo erro de conceito, assim, a Cris, você vai explicar um pouco melhor depois, o erro de conceito de chamar RH um bolsão gigante. Isso. É com RH. Não, peraí, né? E aí, muito eu acho que dessa experiência que eu falo que não foi positiva, não tive ainda, vou ser bem sincero, né? Vocês perceberam que eu sou magoado com isso, né? E não é que eu não gosto, Depois do episódio a gente pode conversar mais sobre isso. E eu queria mais apoio, né? E aí, muitas vezes eu sentia, não, isso aqui é com a segurança, né? E, enfim, vida que segue. Mas talvez realmente... o pessoal não tem essa noção que aquele setor, né, a própria nomenclatura que a empresa dá para RH, não é um RH. Eu acho que podemos, inclusive, trazer agora esses conceitos. Então, por gentileza. Por favor, esclarece pra ver se tu sana um pouco a minha dor, assim, meu trauma. Eu tiro essa dor do meu peito. Sim. Na verdade, eles não são conceitos que se contrapõem, assim, isso é importante, né? Quando a gente fala RH... Tem vários locais que eu passei, trabalhadores que eu passei, que chamam o DP, o RH, a segurança, normalmente é segurança, né? O SESMIT ou segurança, então essa se mantém, né? Mas, principalmente DP, RH, gestão de pessoas, então... a nossa área, né, que hoje eu utilizo mais o termo gestão de pessoas, mas se vocês forem olhar, inclusive na literatura, né, se utilizam as diferentes nomenclaturas, tanto nacional quanto internacional, mas depende muito do conceito, né, do referencial que tu está buscando para a área.
tradicionalmente, né, a área de RH, ela entrou nas empresas muito com a administração de pessoal, né, que é o DP. Que é o DP, né? Que era, né, se a gente for pensar, né, em aspectos mais clássicos, a área de pagadoria, né, benefícios, né, controle de ponto. Então, muito voltada para controles, administração, né, de processos, né, de benefícios, enfim. E com o tempo, né, principalmente com, né, a entrada da própria psicologia organizacional e do trabalho, mas lembrando que a área de desenvolvimento, por exemplo, ela não é restrita a um campo de conhecimento, né, isso é uma outra alegria que eu tenho, assim, apesar de ser psicóloga e amar a minha profissão, né, me identifico como psicóloga, mas eu também tive a alegria de trabalhar com profissionais de diferentes formações, né? E isso eu acho que é algo que verdade, acrescenta né? Muito, Verdade. né? É como se o setor fosse formado, já fosse multidisciplinar por si só. Por assim, natureza, né? Por É. natureza. E isso, para mim, é extremamente, assim, importante, acrescenta muito, né? Os nossos conhecimentos diferentes, inclusive as nossas perspectivas, né? Diferentes. E, então, com o tempo, se passou a chamar essa área mais de departamento pessoal, administração de pessoal, também de RH. Mas vocês podem observar que ainda hoje, né, estamos em 2023, existem empresas que chamam o RH e o DP. Assim como a gente estava falando do RH e o SESMIT. Como se o RH fosse uma pegada mais de desenvolvimento, seleção, treinamento, clima organizacional. Então, como eu falei, não é um certo ou errado. O conceito de gestão de pessoas, e que tem... Eu já trabalhei numa das empresas, era agente de gestão, né? Então, tem vários, né, conceitos diferentes. Mas o conceito de gestão de pessoas, ele tende a ser um pouquinho mais abrangente, assim. E é o conceito que eu tento, né, atuar, né, nos diferentes espaços que eu circulo. Por exemplo, quando fui responsável pela área, tinha já essa diferenciação, eles chamavam o DH e o DP, que era o desenvolvimento humano e o DP. E daí tinha a segurança e a saúde ocupacional. E foi uma das primeiras coisas que eu propus, a gente se identificar, né, quando então fui assumindo, né, a equipe em conjunto como gestão de pessoas, com o conceito de que a gente cuidava de pessoas. Então, todos nós cuidamos de pessoas com as nossas diferentes perspectivas, com as nossas diferentes áreas de conhecimento. Então, para mim, esse é o ponto que nos conecta, né? Inclusive na empresa que eu estou hoje, né? Há cerca de um ano, que também é um hospital de grande porte, né? Uma experiência muito importante, assim, para minha carreira, né? Em torno de 10 mil colaboradores também. Hoje eu acabo atuando mais, né? Na parte de desenvolvimento, suporte aos gestores, né? A gente chama, né? De parceiro de negócios, né? Que seria o business partner, né? Em algumas instituições. Mas para mim, assim, é algo que é natural, é inerente eu trabalhar em conjunto com a segurança do trabalho, com a medicina, com a administração de pessoal. Já está incorporado esse conceito, somos as áreas que cuidam de pessoas. Então, por isso que eu acabo usando mais a gestão de pessoas, né? E nessas últimas instituições que eu trabalhei se usava mais essa nomenclatura. Mas não quer dizer, né, que esteja errado. Ou que são, mas são é legal perspectivas diferentes. Essa perspectiva, assim, né? E realmente é um ponto de vista interessante e que todo mundo deveria adotar, porque me parece que funciona bem isso, assim, né? De trabalhar todo mundo em conjunto em prol de um mesmo objetivo, que no fim é o trabalhador, né? Afinal, todo mundo tá ali pela mesma coisa, assim. Muito bem, mas aí voltando pro raciocínio anterior, assim, né? O que tu acha que foi o maior desafio de unir essas áreas, assim? Na verdade, esses desafios, às vezes, eles mudam só de endereço, né? Em diferentes segmentos, enfim, tu acaba observando aspectos. Então, acho que trabalhar essa cultura de trabalhar em equipe, né? Onde muitas vezes as pessoas se dão bem, né? As pessoas se relacionam, mas ainda estão vendo, às vezes, o seu trabalho em algumas caixinhas. Então, onde que começa um processo e termina o outro, né? Vamos pegar um processo bem simples, assim, como uma contratação de um profissional, né? Tu podes começar lá no recrutamento e seleção, por exemplo, com uma equipe de desenvolvimento, aqui eu vou falar algumas nomenclaturas, mas que modificam a cada instituição, sim. Né? Então, tu pode começar lá numa equipe de atração e captação, de desenvolvimento, enfim, para fazer o processo de seleção, mas provavelmente tu vai envolver a equipe de administração de pessoal para fazer a admissão.
tu volta para a equipe de desenvolvimento para organizar a estrutura, por exemplo, da integração, de acolhimento do novo colaborador, onboarding, né? Utilizando também algumas nomenclaturas que variam, né? De acordo com cada instituição. E tu precisas necessariamente envolver a equipe de segurança nesse processo, né? Especialmente para capacitação, né? Que é fundamental para um novo colaborador, independente da posição, esse é o meu entendimento, né? Minha leitura, né? da área, é essencial para qualquer função, né? Ah, mas eu vou trabalhar administrativo, para que eu vou precisar ter uma capacitação de segurança do trabalho, né? Então, tem aspectos básicos, né? Sim. Desde como tu vai agir numa situação, A cultura né, de segurança daquela empresa tem que ser a cultura passada, da né? segurança, quais EPIs tu vais utilizar, e depois a gente pode entrar na questão da pandemia, que acabou abrangendo aí várias áreas, né? A distribuição dos EPIs, né? O acompanhamento, os treinamentos periódicos, acompanhamento, né? Como eu, nesses últimos anos, trabalho muito na área da saúde dos dosímetros, né? Então, tem uma série de questões, e que daí eu pulei aqui, mas passa pelos exames admissionais, depois os periódicos. Sim. Então, tu não tens como... Depois tu vai, mas foi lá para um desligamento, né? Daí tem toda a vida da pessoa na empresa um desligamento. Também vai passar pela área de desenvolvimento, que vai acompanhar, né, os motivos desse desligamento, vai passar pelos exames, vai passar pela área de segurança, né? Verdade, né? Então, para mim, isso é uma coisa que eu sempre tentei provocar, né, na equipe pela qual eu era responsável, nas equipes pelas quais eu me relaciono, de a gente não pensar na caixinha, né? Isso é meu, isso é teu, né? E sim no processo, né? Então, precisamos rever o processo, vamos rever o processo, né? Do início ao fim. E todo mundo pode sugerir, isso é algo que eu tenho trabalhado, assim, nesses últimos anos, né? Sim. Onde eu estive responsável, né, por equipes multidisciplinares, dessa questão de que não importa se é uma temática da segurança e eu sou da administração de pessoal e eu tenho uma contribuição, ótimo, né? E se eu sou, por exemplo, eu estou tratando uma questão de desenvolvimento, de clima organizacional, e o meu colega da segurança tem uma contribuição, ótimo, assim. Então, a gente sair um pouco desse quadradinho, assim, eu acho que é algo bem importante e que contribui com esses desafios, né? Sim, super funciona, né? Assim, agora tu tocaste no ponto da pandemia, né? Tu passou esse período de pandemia numa instituição de saúde, assim, como é que foi isso, hein? Pois então, eu brinco que ainda estamos na pandemia, né? Mudou o grau de classificação, né? Mas ainda estamos, né? E eu passei, né? Já estava na instituição hospitalar antes, né? Da pandemia iniciar, foi extremamente desafiador, assim, né? Estar à frente de uma equipe de gestão de pessoas que precisava estar bem, né? Fazer entregas, né? Que fossem compatíveis com as necessidades que eram, né, extremamente urgentes e prementes dos trabalhadores da instituição, né? Porque a gente tem que lembrar que a nossa área de gestão de pessoas, né, está com este olhar sempre do trabalhador e da instituição. E, ao mesmo tempo, a gente, ali, enquanto profissional, também estar se questionando, né? Da nossa segurança. Claro. E daí, quando eu falo segurança, inclusive, né? Física, em termos de saúde e segurança emocional. Né? Então, era um desafio, né? Que eu trazia, assim, tu tem que manter a tua moral para poder manter a da equipe, para poder apoiar todas as lideranças e trabalhadores que estão ali conectados, assim. Então, foi algo que trouxe desafios enormes, assim, né? Vou dizer que eu me emociono um pouco, assim, de falar sobre esse período, porque ali surgiram muitos aprendizados, muitos momentos, assim, de extrema sensibilidade, né? Onde também vieram à tona, assim, parcerias e afetos e cuidados que tu não imagina, assim, do quanto as pessoas precisam estar juntos, né? E daí, para mim, a área de segurança teve um papel, assim, excepcional, né? De estar ali junto, né? Em todos os processos, né? Aquele monte de mudanças que a gente tinha, né? Nas normas, né? Nas medidas de segurança, toda a questão de EPIs, né? Que, infelizmente, né? Escassearam no mercado como um todo. Então, felizmente, a minha instituição conseguiu trabalhar com um plano de contingência que desse conta disso, assim, que a gente não colocasse os trabalhadores em risco, e principalmente os pacientes, né, porque a gente estava numa instituição de saúde,
porém com desafios muito maiores, né? Um esforço muito maior do que a gente tinha dentro do que a gente estava programado, né? Então, realmente foi bastante impactante e eu penso que essas lições, elas precisam ser... me fugiu a palavra, mas desdobradas, assim, né? disseminadas. Sim, aproveitar essa lição aprendida para umas próximas, né? Exatamente, Enfim, exatamente. Né? E aqueles laços também que se formaram, inclusive os momentos de instabilidade, né? Porque eu tô falando de tanta coisa boa que veio, mas no meio de tanta coisa extremos, triste, assim, tensa, difícil, né? Então, tu poder triar isso, né? E buscar o melhor, e daí era o que eu tentava fazer junto à equipe, e felizmente, como eu falei já, tive pessoas do meu lado que não, né, ninguém solta a mão de ninguém, né, literalmente a gente levou na prática, né, e a gente ficou até o final, né, a mesma equipe de segurança, especialmente que eu comecei na pandemia, eu saí de lá e a equipe ficou, então isso é algo que eu me orgulho bastante, assim, realmente foi muito legal fazer parte disso, né. Que legal. O Yuri sempre conta, né, de alguns, de um caso, enfim, né, que teve na pandemia, de uma perda, né, de uma pessoa, assim, próxima, e a gente sempre que toca nesse assunto... passa um filme, né? Tu vai falando aqui, me passa um filme. Até começamos a conversar fora do ar a respeito disso, né? E vejo muito disso que tu tá comentando, assim, nessa situação lá que eu passei. Enfim, já comentei uma vez, acho que foi num episódio aqui. Acho que foi no episódio do João, se eu não me engano, que eu comentei um pouquinho, né? E a gente teve lá, enfim, uma parada de manutenção que a gente fez em Minas. E a gente não tá preparado. A gente não tá preparado, né? Nós estávamos conversando, eu e a Cris antes aqui também, me permite chamar de Cris. Claro, com certeza. A vida inteira acadêmica, por exemplo, né? A gente estuda ali os riscos químico, físico, não sei o quê, né? Ergonômico. Tá, biológico, né? Com os 14 da NR15. Ninguém nem olha quase pra isso, assim, não, né? E aí, quando eu me vi num canhão virado exatamente pra isso, assim, eu falei, nossa, e agora, né? Porque vai muito além, né? Aí entra toda essa questão, acho que um pouco, agora, né, falando um pouco mais sério com relação a isso, eu senti que eu me senti sozinho na guerra, sabe? Isso, o que é isso? É risco biológico, é contaminação, isso é segurança do trabalho. Então eu tinha lá 500 funcionários, e aí no contexto que a gente está fora do estado, então eu estava fora do meu estado, mas 70% de quem estava lá também estava fora do seu estado. Longe da família. E as famílias estavam tudo fora. E as pessoas, né, adoeciam 1, 2, 3, chegou uma hora que nós chegamos a ter 50 pessoas com Covid. Então tinha que buscar hospitais, enfim, né, e com razão, né, as famílias acabaram canalizando, como a gente não estava preparado para isso, canalizando em mim, né? Então, logicamente, a obra acontecendo lá, enfim, e a família ligando, e eu sentia que eu não tinha o preparo para dar uma notícia: teu familiar está sendo entubado, teu familiar, né? E ter a gestão de tudo isso, porque estava cada um num hospital diferente, né? Isso foi, BH colapsou na época lá, o sistema de saúde. Eu acho que quando eu falo que eu queria um pouco mais de apoio também era nisso, né? Enfim. Mas teve gente que me ajudou, mas que também não estava preparado. Né? Isso ninguém tava, né? E ter que dar uma notícia, né? Tipo assim, pô, não vai voltar, né? Na verdade, a gente teve 4 perdas lá, né? E era a minha primeira experiência como engenheiro de segurança. Né? E eu me lembro que eu falava pro pessoal em casa, pra minha família, eu dizia, cara, não, eu tô preparado, eu estudei a vida inteira para isso, vou realizar meu objetivo maior. Chegou lá, tipo, é aquela velha frase, né? A vida não tá nem aí pro teu planejamento, né? Tu planeja o tempo inteiro com um olhar, e eu acho que impactou um pouco, assim, nem próximo, provavelmente, do que tu deva ter passado, né? Mas acho que só demonstra ainda mais essa lacuna, assim, que aparece do quanto a gente não tá preparado para certas situações, assim, né? Que são situações que fogem do controle, assim, né? E como é importante a gente já ter uma, digamos assim, uma análise de cenários bem feita para todos os cenários possíveis, né? E eu acho que essa é uma face que se mostrou para nós que a gente... É uma lição aprendida, né? E aí a importância daquilo que tu falaste, né, Cris? O que fazer com essa lição aprendida agora, né? Como trabalhar para que isso a gente consiga... E eu fiquei pensando, só tu falando, assim, lembrando de novo da importância da conexão, né? Porque nós, ainda que fôssemos uma instituição de saúde, né, hospitalar, também
não estávamos preparados para essa magnitude. Sim. E o quão a gente precisou aprender juntos e estar, assim, conectados, sintonizados, né? Eu me lembro que muitas vezes eram os colegas técnicos de segurança que traziam demandas relacionadas, inclusive, a questões de saúde mental. Na época, a gente montou Sim. um projeto, né, de suporte, né, psicológico específico, né, para os trabalhadores da saúde relacionados. E muitas vezes porque eles estavam em todas as pontas, estava todo mundo enxergando tudo, né? Então, se um outro colega de desenvolvimento observava alguma questão de segurança relacionada, né? Principalmente ao uso de EPIs, né? A questão das máscaras, né? Foi algo bem importante, assim. Um avisava o outro como se estivesse todo mundo, assim, atento para se abastecer, né? E discutir problemas, né? A área de controle de infecção foi extremamente importante, né? Foi quase uma extensão do SESMIT, né? Sim. A gente precisou trabalhar com o controle de infecção hospitalar, que é um setor extremamente importante na instituição, né? Instituições hospitalares. A gente trabalhou muito em conjunto, assim, comunicação interna, todo mundo. Eu me lembro que, né, eu sentava com os técnicos de segurança, a gente fazia juntos os comunicados, né? Que bom isso. Desvios de fluxos, né? A gente precisou fazer muitos para não misturar alguns fluxos, né? Conforme o nível de contato do trabalhador, né? Então, enfim, várias coisas, assim, a gente trabalhava o tempo todo juntos, assim, mesmo sem ter esse rumo claro, isso, assim, né? procurando esse rumo juntos. Procurando o rumo, né? Foi Que muito bom, importante. Eu lembro que tinha tu falaste de apoio psicológico também. Eu lembro que tinha funcionários, assim, que surtavam, assim, no meio desse, né, enfim, dessa loucura que foi, desse turbilhão. Tinha funcionários mesmo, mais operacionais, assim, que surtavam, crise de ansiedade, de chorar, né? Claro, né? Medo mesmo. Tentando evitar, né? Sim. Palavras, digamos assim, mais preconceito, enfim, mas os caras grandes, homens, né? Aquela figura do homem, os caras chorando compulsoriamente, pensei, cara, eu tô com medo. Cara, gente assim, cara, eu vou embora. Eu tive funcionários que, não, eu vou embora. Funcionários da equipe do SESMIT mesmo, assim, né? Me lembro que eu tinha 4 técnicos de segurança. Na minha equipe tinham 4 técnicos de segurança, 5, se eu não me engano. Um auxiliar de segurança e mais uma técnica de enfermagem do trabalho que tava ali. Ficou eu e auxiliar, mas todo mundo pegou. E aí alguns nem voltaram. Disseram assim, não vou voltar. Não vou chegar um momento quero que... me expor. Não, eu não vou me expor, né, e tal. E como era difícil, né? Porque, por exemplo, a questão psicológica de trabalhar dos caras em surto, chorando. Eu quero voltar pra minha casa, eu quero voltar pra minha família, eu quero ver minha família. E eu também queria muito voltar pra casa e queria ver minha família, eu queria chutar tudo pra cima. E dizer, cara, eu não quero mais isso aqui, né? E aí eu lembro que eu ligava pra casa, ligava pra família e tal. E era o que me dava um pouco de força, assim, mas eu confesso, assim, eu me sentia que eu não tava preparado naquele momento pra esse tipo de situação fora do controle, assim, né? Como cada vez mais é importante aí essa questão que tu comentou, né? De gerir pessoas, de ter uma estrutura de gestão de pessoas, né? Que caminhe junto, que caminhe né? junto, né? Não quer dizer que não tinham conflitos, Não, perspectivas obviamente diferentes, nada disso, assim, mas o objetivo, por mais que, né, a gente brinca internamente, né, tu lava a roupa suja, né, dentro de casa. Sim. Mas o foco, né, a gente precisava cuidar de quem cuidava, né, quando tu tá trabalhando numa instituição hospitalar, né, tu tá, enquanto gestão de pessoas, né, áreas que cuidam de pessoas, a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Então, isso foi extremamente importante. Eu me lembrei agora de uma outra passagem, que não é específica da segurança do trabalho, mas os colegas da segurança ajudaram muito em todas as questões de saúde ocupacional, né? A gente passou por diferentes movimentos, né? E eu me lembro quando a gente foi organizar a primeira leva de vacinação, né? Que foi, se eu não me engano, em janeiro de 2021. Foi algo extremamente emocionante, né? Eu me deslocava, né, em torno de 60 quilômetros para ir trabalhar, e eu fui mais cedo naquele dia, porque a gente, né, ia começar a vacinação com a saída do turno da noite, e eu me lembro que eu fui chorando no carro, assim, emocionada. Pensei, meu Deus, eu não acredito que a gente está conseguindo chegar nesse momento. É a esperança brotando de novo. Se eu tô indo assim, lá ajudar a salvar as pessoas, né? A proteger legal, um né? pouco mais as pessoas que cuidam das pessoas, de toda a população, de toda a comunidade. Então, isso te dá um propósito, assim, tão importante. Eu tenho certeza, né, que a equipe que estava
ao meu lado, assim, nessa época, e a equipe que eu trabalho hoje também, que né, eu não estava aqui né, nesse período mais crítico da pandemia, nessa instituição que eu trabalho hoje, mas também passou por isso, né, de tu pensar assim, olha, com todos os dilemas, né, com todos os medos, com todos os receios, tu pensar, eu tô de alguma forma fazendo parte disso, assim. Eu passei por uma situação parecida com essa também. Aí depois desse episódio, eu fui para um outro trabalho em Pernambuco. E ainda foi meio nessa leva que a vacina ainda estava bem restrita, assim, em alguns grupos ainda, né? Então, eu tinha conseguido tomar porque eu também dava aula. Então, para o pessoal da educação abriu antes um pouco e tal. Daí eu tomei um pouco antes e fui. Mas eu partilho da mesma sensação, assim, que a gente conseguiu lá na época fazer uma parceria com a Secretaria do Estado, do município lá, enfim, Secretaria Municipal, para dar a vacina lá. E aí nós tínhamos cerca de 800, 900 funcionários. E a gente teve que organizar toda uma logística. Eu senti assim, eu me emocionei quando eu vi aquela galera baixando aquele braço, assim, tomando... Cara, foi um negócio assim, eu falei, cara, pra mim aqui tá cumprida a missão nessa obra, enfim, nessa atividade. Porque era algo assim... Parece que eu tava pagando uma conta, né, que eu não tinha conseguido fazer nada antes, e daquela vez... A gente conseguiu, sei lá, 90% do efetivo, assim. Acho que quem não foi, realmente foi porque não teve que fazer, tipo, uma força-tarefa pro dia inteiro, né? Porque, para quem não conhece essa função também de parada de manutenção, né? É um cronômetro rodando, né? Então, tipo assim, tu tem 20 dias para fazer, tu tem 20 dias para fazer. Ponto. Né? Não pode atrasar. Então, a gente teve que criar toda uma sistemática para que um ônibus voltava outro, tira o cara daqui e coloca para lá. Era um negócio tipo de cronoanálise, assim, né? E eu tinha um gerente de contrato que era bem exigente com relação a isso. Ele falou, nós vamos fazer tudo que tiver que fazer, desde que tu te organize. Eu virei umas noites, assim, para conseguir organizar a logística e foi Mas fantástico. é isso, é um transtorno, é estressante, assim, tu organizar tudo isso, mas não se compara ao período que tu não tinha essa possibilidade de vacinar. Então, assim... É algo que tu pensa assim, nossa, eu tô aqui desgastado, mas é um desgaste bom, porque a gente tá conseguindo... E eu lembro que, agora vai falando, vai me dando lápis, assim, e eu lembro que o dia que aconteceu a vacinação era o dia do meu aniversário, eu tava lá, tava fora, tava longe, né, eu lembro que eu ligava pra casa e chorava. Assim, né? Muita emoção. Não, eu falei, cara, tá acontecendo e a gente tá conseguindo ver o pessoal... E o pessoal super grato, assim, tipo, feliz porque chegou a vacina, sabe? Foi um negócio bem, bem emocionante. Ai, que legal. A Cris, tu tocaste antes, e o Yuri também falou, né, da questão psicológica, assim, né, de cuidado com os trabalhadores. E eu vejo muito artigo também nessa área da saúde, principalmente, falando, né, desse cuidado psicológico dos trabalhadores da saúde em função das próprias, assim, virada de turno e tudo mais. Existe, dentro dessas experiências que tu teve, existia já um olhar para isso, assim? No dia a dia mesmo, assim? Sim, como a gente sempre trabalhou, né, pelo menos nessas minhas últimas experiências aí, a gente pode dizer os últimos 12, 15 anos, mais ou menos, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar de uma forma integrada, né, então a gente conseguia fazer esse olhar para além, né, e essa conexão de um avisar o outro, por exemplo, não tá bem, poder enxergar, né, eu não comentei no início, mas lá nas minhas primeiras experiências eu fui secretária da CIPA também, então foi a minha primeira proximidade, foi a porta de entrada. Com análise de acidentes, assim, né? E o que acontece? Hoje, até acho que eu comecei quando entrei aqui, antes de começar a gravação, eu falei que eu passei quase a tarde toda junto com o engenheiro de segurança, trabalhando, né, uma capacitação que a gente vai fazer para as lideranças. E por coincidência, a gente estava falando justamente sobre esse aspecto, assim, uma visão mais integrada do trabalhador, né? Uma visão mais sistêmica, né? Onde tu não trabalha, né, com aqueles conceitos mais clássicos, assim, de falha humana, de busca de culpados, né? Então, de tu poder analisar o contexto, né, de saúde, de bem-estar, né? A gente falou muito sobre ergonomia hoje, né, durante a tarde, antes de eu vir para cá. E eu acredito muito nisso, esse trabalho de análise ergonômica do trabalho, que ainda era ET, né? Agora mudou para EP, se eu não me engano, né? A gente iniciou nessa empresa na qual eu era responsável ali pela área, e ali a gente já teve vários insights, né? Porque tu já busca com esse trabalho de análise ergonômica
enxergar o Fatores trabalhador. psicossociais. Que o contexto em todo de o ergonomia seu ele é muito contexto. amplo, né? Vai muito além de adaptação de homem-máquina, que nem se Sim, dizia. isso né? é só Exatamente. ergonomia física, né? Exato, Tem né? toda- Exatamente. Obviamente, isso é extremamente Não, importante, total, é. né? Sim, Extremamente sim. importante. Mas tu trabalhar, né, o bem-estar, a segurança psicológica, né, que é algo Isso. extremamente importante, né? Tu te sentir seguro para, né, enquanto trabalhador, questionar, perguntar, né, poder lidar com os teus erros e acertos, assim. Todo o aspecto de clima organizacional, né? Eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar ET nessa outra empresa, né, ainda como a ET, a gente trabalhava direto os resultados da pesquisa, né, de clima organizacional. Né? Então, além das entrevistas, além dos vídeos, né, de toda a análise ali do cenário, que daí os técnicos junto com o engenheiro, né, faziam em loco, eles vinham conversar comigo direto, né, para a gente poder conectar isso com os resultados, por exemplo, da nossa pesquisa, né? Ou eles traziam muito esses aspectos. Cris, eu acho que tal setor tá impactado ali, tá tendo alguns problemas de gestão. Por isso que eu gosto de conectar isso, porque, bom, se a gente não chegou isso ainda para nós, de que forma que a gente consegue se aproximar disso? Porque, né, na minha perspectiva, essas questões de saúde, né, de uma forma integrada, sistêmica, bem-estar, né, do ambiente, clima organizacional, interferem diretamente nas questões de segurança do trabalho, né, na ocorrência de acidentes, né? Isso tem vários estudos comprovando que períodos, né, de maior instabilidade, maior tensão, inclusive, né, institucional, não só de um setor, né? Isso pode acontecer tanto, né, no micro, que a gente está falando de um setor dentro da empresa, por exemplo, uma liderança que tem aí dificuldades de gestão, ou a gente pode também, né, não descarto, eu acho extremamente importante a perspectiva do indivíduo, porque daqui a pouco esse indivíduo ele não está bem e não é necessariamente questões de trabalho, né, são coisas da sua casa, de fora, enfim, da sua vida pessoal, mas a gente precisa trazer o olhar para a perspectiva institucional, né, o quanto essa empresa, né, o quanto essa instituição está contribuindo positivo ou negativamente para a cultura de segurança, né, porque às vezes na prática, no discurso, na verdade, tu tens, né, algo extremamente bonito, né, mas que na prática é totalmente diferente. Não se né? sustenta. Então, para mim, não se dissocia, assim, tu trabalhar com ambientes, né, de maior incerteza ou maior tensão, ambientes de assédio, né? Sim, não tem afetam, como. né? Não tem como não controle afetar. rígido de produtividade, Exatamente, coisas bem... onde tu perde aspectos, né, relacionados à tua autonomia também, dá muito espaço, né, tem a ver com o que eu vinha conversando hoje à tarde, muito espaço para burla, né, para te buscar, e não necessariamente que a burla seja algo visto como negativo, né, inclusive dentro, né, do conceito de psicodinâmica do trabalho, da teoria da psicodinâmica do trabalho, ela também é uma estratégia de resistência do trabalhador, só que é preciso conversar sobre isso, né? Escutativa, né? Sim. Exatamente. Sim. É preciso a gente poder compreender o porquê que aquele trabalhador está Tá fazendo agindo. diferente, né? O quanto está dissociado esse real do prescrito, né? É muito importante a gente pensar sobre isso. E daí são contribuições para mim bastante. Eu acho que a psicologia tem muito a contribuir, mas é muito multidisciplinar, né? A gente precisa vem de todos os lados. A gente teve um episódio aqui, não sei se tu... Não, eles devem lembrar do Rafael, que ele é humorista, o Rafael Aragão, e ele é trabalhador, ele veio do chão de fábrica, né, que ele fala. E essa questão, às vezes, até da burla, né, do ponto de vista do trabalhador, eu achei interessante ele falando, né. Às vezes, eles enxergam uma solução para algo que é feito de uma forma, né, e muitas vezes não são ouvidos, e daqui a pouco aquilo ali roda bem e é seguro, e aí ele até ele falou assim, se der certo... Não vou dizer que fui eu. Se der errado, eu vou tomar um xingão. Então, não vou falar. Nem falar Mas nada. o quanto é importante, né? É reforçando essa questão da escutativa, de ouvir, né? De perguntar, de questionar. De antes de apontar o erro, querer entender o porquê está sendo feito daquela forma. Né? É difícil, é complexo. Né? E confesso assim, que às vezes a gente... E eu acho que isso é talvez por ser muito técnico e a gente acha que é muito binário, né? Nesse ponto assim, Exatamente. o que diz o item?
é certo, é errado, não. É certo ou errado? Não tem meio termo. Não tem um meio termo, É né? verdade. E a gente é muito binário. Se o cara vem trazer alguma coisa pra gente diferente, tá, mas daqui a pouco aquilo ali, tá, vamos analisar agora com a parte técnica, vamos... Não. E o não, ele é uma coisa muito forte, né? O não, ele é um bloqueio, assim, que geralmente quando tu já dá um não de cara, tu nem ouve. Muitas vezes a gente tem o hábito de nem ouvir, né? Não, você não vai dar certo. Uhum. E eu achei bem interessante essa tua fala, porque ele, quando falou que às vezes a gente tá burlando, mas daqui a pouco é uma melhoria de processo Exatamente. que pode rodar, né? A gente não deve, assim, associar a burla necessariamente como algo negativo. Acho extremamente importante. Talvez o que a gente precisa é ter um olhar mais atento para ela. Isso. E daí eu fico pensando do quanto a instituição promove esses espaços, né? E daí o meu papel, né? Nas diferentes posições que eu atuei nas instituições, né? Sempre foi muito de fazer essas provocações, né? Tentar problematizar isso. Do quanto a instituição, né? Que ali eu estou representando, ela promove esses espaços. E daí, uma coisa que eu lembrei, assim, de elogiar e que eu acho muito legal, foram as minhas últimas experiências com a CIPA, né? Especialmente nas últimas 2 organizações, assim, as últimas 3 organizações, eu posso dizer, o quão eu tive experiências positivas, porque também existe, né? E vocês devem saber uma distorção, às vezes, desse papel, né? Sim. Qual é a minha motivação? Verdade, né? Eu ia dizer que é justamente isso. Na verdade, às vezes, ela funciona. Infelizmente, assim, talvez eu esteja falando pelas experiências que eu vivenciei e pela troca com colegas. Mas, às vezes, ela funciona. Normalmente, é deturpada essa visão. Eu fico pensando tanto por parte do trabalhador, que às vezes se disponibiliza, né, para uma eleição, por outros motivos que não necessariamente, né, a preocupação com a segurança, a gente tem, né, precisa a gente ser realista. Quantas vezes tu tem essa percepção distorcida das lideranças, por parte das lideranças, por parte da empresa, né, uma preconcepção, né, se candidatou a CIPA, né, já botei ali um xizinho, né. E, felizmente, eu tive, né, experiências muito positivas, na sua grande maioria, não quer dizer que não tiveram essas distorções nessas últimas instituições, mas onde a CIPA era muito ativa, então, construindo muito, né, em conjunto, participando, né, uma construção ativa. A gente sabe que em muitas empresas, é o SESMIT que faz a CIPAT, por exemplo, né? E daí fica, né? Isso é outra realidade que... Exatamente, a gente sabe que isso Todo existe, ano né? a gente promete, esse ano eu não vou botar a mão, a CIPA que vai fazer. E assim, ó, vamos falar, né? O SESMIT sempre bota a mão junto, mas felizmente, né, eu passei por composições de CIPA, presidências de CIPA, assim, excepcionais, super participativos, tem que ser conjunto, que né? construíram, que assim, era muito prazeroso, inclusive para o SESMIT, que nunca se esquivou do seu papel, sempre esteve ao lado. Porque assim. tem que ser conjunto, né? Mas nossa, e daí tu pensa, a CIPA é uma grande captadora dessa cultura também de segurança, do clima organizacional, né? De entender o que aquele trabalhador de fato necessita, porque às vezes daí o meu papel também, né, enquanto gestão de pessoas, é trazer isso. Às vezes, é muito legal, é muito bonito, tá na moda fazer isso, por exemplo, numa capacitação, numa CIPAT, mas será que aquilo tá aderente às expectativas, às necessidades? É muito bonito, mas aí sai o palestrante ou sai a empresa que tu contratou, enfim, né, tem várias ferramentas aí didáticas, inclusive para te trabalhar, foi embora e daí no outro dia, né, nada disso acontece, né? Não tem abertura, ninguém olha para ninguém. Porque daí o cara, por exemplo, e a gente também já teve alguns relatos assim de pessoal que trabalha com essa parte de CIPAT, né? O Maquin foi que falou isso também, o que faz a Bruna, né? Tu chega na empresa e o cara diz, eu quero que tu leve o evento para esse lado. Só que quem tá assistindo sabe que aquilo que o cara tá falando ali é Alice no País das Maravilhas. É pro forma, né? No mundo ideal, acontece, né? Unicórnio, arco-íris, né? E o quanto é importante esse feeling também da CIPA, né? Ter assim, não, cruzada, a linha aqui é essa, né? Vamos trabalhar em cima do que a gente pode conscientizar no sentido que a gente tá numa melhoria contínua. Até como é que foi? Ele até usou um exemplo, assim, tu chega lá pra falar pros caras de motivação, ele pensa assim... Aí tu olha pra cara Não, e ele disse também... E o vestiário que era pra eu me trocar num banheiro sem luz, sem não sei... Mas eu vou falar de motivação, o que eu vou falar pra esses caras de motivação? Não, e às vezes tu tem todo um esforço pra preencher uma sala,
né, de um ambiente, enfim, não Uhum, necessariamente precisa ser uma sala, né, um espaço que tu tá buscando as pessoas, seja pela motivação ou desmotivação das pessoas em irem, porque não consideram isso compatível com a realidade organizacional, seja às vezes pelas próprias lideranças, né, fazerem cara feia de, ixi, tu vai sair do trabalho, Sim, vai tu vai lá, deixar o teu lá, posto, Isso é né? outro vai lá ponto, assistir. assim, né? Então, de novo, não tem como tu dissociar práticas de gestão de pessoas. Sim. E aqui, Sim. só um parênteses para eu não me esquecer, porque eu falei ali dos conceitos, né? A linha que eu acredito, que eu defendo nesses espaços que eu participo, é que gestão de pessoas, quem faz não é uma área de gestão de pessoas, né? A nossa área, seja por técnico de segurança, engenheiro de segurança, psicólogos, administradores, enfermeiros, enfim, técnicos de enfermagem, a gente dá um suporte, né, mais especializado, mas quem faz a gestão de pessoas são as lideranças. Sim. Né? Então, aí tá a base. Não adianta uma área super engajada, né, de suporte, se no dia a dia o trabalhador não vê isso. Né? Então, o nosso papel como gestão de pessoas é trabalhar principalmente nessa fonte. É a que liderança, né? São as lideranças É. que vão disseminar É. essa cultura. Até porque tu falaste uma coisa importante antes, né? Tu não consegue detectar tudo o que acontece num chão de fábrica, enfim, Não, né, é. na empresa. Então, quem são os agentes que trazem essa informação? É a CIPA, é a liderança, né? São as pessoas, mas o técnico de segurança que, né, deveria... Cercou lá por tudo, que né? deveria andar lá, né? Então, precisa acontecer esse revés, né? E se a liderança não é esse papel e a CIPA não é esse papel, como que a informação vai chegar, né, para ser tratada? Exatamente. É muito difícil, assim, né? E aí, de novo, todas as vezes a gente chega ao mesmo ponto. A liderança é sempre a chave para que a segurança funcione. E normalmente, né, aí pegando até o gancho também dessa questão de capacitação de liderança. Não sei, ainda vejo, né, novamente, olhando pela perspectiva das experiências que eu tive, ainda vejo que a gente classifica, a gente não, mas muitas empresas ainda classificam como liderança aqueles funcionários que eram melhor operacionalmente. Né? E aí não eram, digamos assim, os mais adequados para atuarem como líderes. Né? E aí tu tem uma perda dobrada, porque tu tem um líder que não está preparado e tu perde um bom profissional operacional. Né? Então tu perde duas vezes. Ainda, das experiências que eu tive, eu vi muito disso. Então, o cara, ele era um cara excelente tecnicamente, mas para gerir pessoas não funcionava, né? Ainda sinto muito que a gente tem esse gap ainda, né? E que é um conceito, né? Se a gente for pensar, a liderança tem diferentes autores, diferentes perspectivas, mas se a gente for pensar, a principal diferenciação, né, da liderança é quem tem uma posição, né, um cargo, né, de gestão, e daí a gente vai para diferentes nomenclaturas, líder, supervisor, encarregado, coordenador, gerente, diretor, ou pessoas que exercem influência que muitas vezes não têm uma nomenclatura formal, né, de cargo, mas que são as lideranças. Então, eu penso, né, que o nosso olhar quanto gestão de pessoas precisa focar nessas pessoas que têm uma posição, foi atribuído a elas esse papel e elas vão cumprir ou não, e vão cumprir bem ou não. Então, a gente precisa trabalhá-las, desenvolvê-las, mas tem muitas lideranças potenciais que precisam ser... ter mais espaço, assim, precisam ser oportunizadas, né? Precisam ocupar esse espaço também dentro da instituição, e às vezes é um colega de trabalho, né, que vai puxar essa frente. Que já é um funcionário que já tem mais experiência, que já tem mais já bem visto como exemplo pelos outros, né? Exatamente, mas a gente não pode deixar de trabalhar, e ainda existe bastante casos, né, como tu falaste, de pessoas que eram bons técnicos e acabaram sendo promovidos, isso acontece. E não tem problema nenhum, né? Porque tu pode capacitar também, aquela função toda, né? Mas daí a empresa precisa ter essa crítica, né? Nós, gestão de pessoas, temos que ter coragem para enfrentar isso de uma forma madura, né? Então, não apontando culpados, por que promoveram fulano? Não, bom, já que está aqui, nós precisamos desenvolvê-lo. Isso, exatamente. Fazer o máximo de esforço possível. E se esse esforço possível não for suficiente dentro da nossa área, a gente também precisa problematizar isso com níveis superiores, né? Verdade. Então, isso eu acho bem importante, porque a gente precisa também trabalhar em determinados aspectos redução de danos, né? Mas ele é ótimo. Bom, mas qual é o impacto que a gente está tendo, por exemplo, em toda uma equipe, em todo um resultado, né? Então, isso é algo que eu defendo bastante, felizmente, nas instituições que eu passei, em diferentes posições, eu sempre tive abertura, assim, para problematizar isso.
né? Acho bem importante, assim, a gente não se eximir desse papel, não Sim. se confortar com isso enquanto gestão de pessoas, né? Ah, mas não pode mexer, né? Eu sempre questiono, não é que a gente não vá se adequar a uma cultura institucional, mas a gente precisa ter muito cuidado para não estar reproduzindo uma naturalização e daqui a pouco ampliando um dano, né? Exato. Isso eu acho bem Causando um importante. problema A maior gente ainda. rever o nosso papel, né? Eu acho bem Sim. importante. Sim, sim. Olha, a gente poderia ficar muitas horas falando disso aqui, né? Nossa. Mas Só isso daria um é podcast, só né? isso, né? Mas a Um gente episódio. já tá meio avançado na hora, né? E eu ainda queria te fazer uma pergunta, Cris, porque a gente tem muitos espectadores que são alunos, recém-formados, né? E a galera tem muita dúvida, assim, agora falando puramente, né, de recrutamento e seleção, Sim, é o que a gente mais ouve, né? que Enfim, eu sei uma- que tu também tem uma expertise bem grande nisso, assim, né? Já vivenciou muito de processo seletivo e tal. Queria, assim, que tu trouxesse algumas dicas, sabe? Pra galera se preparar para uma entrevista, né? Enfim, pra se sentir mais confortável e seguro pra chegar lá, né? Nos seus primeiros contatos, assim, com os entrevistadores e tudo mais. Então, para quem está estudando, né, porque a gente provavelmente deve ter ouvintes, né, que estão estudando e outros que já têm a formação. Tem uns alunos Tem que muitos. assistem só pra puxar o saco, vai dizer que... Professor, eu assisti, ó, me manda assisti, olha. printzinho, né? Sim, Tem um sem vergonha que faz isso também, mas a grande maioria não. Mas para quem está estudando, a primeira coisa que eu trago, assim, é aproveitar esse momento da sua formação, né, para se experimentar, para, né, vou brincar, né, puxar a brasa pro assado, mas aproveita a disciplina de relações humanas, de psicologia aplicada, né, de ética profissional, porque muitas vezes, né, tem profissionais que acham isso uma parte Verdade. mimimi, né, uma parte, pra que isso, desnecessário e desnecessário, já sei tudo, né, normalmente. Ou uma coisa que eu me lembro muito, assim, da época que eu dava aula, não só na segurança do trabalho, em outras áreas, né, que eles diziam assim, professor, mas tem que ser o trabalho em grupo, não dá para fazer individual, e eu, né, brincava e dizia assim, dá, eu disse, mas eu não vou estar te ajudando, né, enquanto profissional, porque mais adiante tu não vai ter O que essa... mais vai conviver com acontecer é gente. isso, né? Tu vai ter que trabalhar com gente que tu Eu vou não dizer tem assim, afinidade nenhuma. às vezes. pra mim pode até ser confortável, pra ti pode ser confortável nesse momento, mas quem vai te ajudar depois, né? Não que tu não tenhas essa rede de apoio depois, mas aproveitem essa rede de apoio, que são os colegas, que são os professores, né? Acho que a questão de networking, daí vale já entrando para quem Sim. recém se Sim. formou. Fala isso também aqui. Extremamente, assim, relevante, né? Tu fazer boas relações, e tem muita gente que se esquece disso, né? E se esquece disso não só na sala de aula, se esquece disso no seu estágio. Tô aqui cumprindo um requisito e trata isso de uma forma não tão comprometida, assim. Então, lembrar que amanhã é o colega, né? Seja onde eu fiz o estágio, seja o que estava do meu lado, né? Na disciplina, é o colega que pode me indicar Exato. Eu falo isso direto depois também para uma oportunidade, assim. Verdade. Então, isso eu acho extremamente importante. E daí, bom, eu já me formei, né? E agora, o que eu vou fazer, né? Não dá para eu voltar lá, né? Claro que sempre dá para ler, dá para estudar, né? Buscar o seu autodesenvolvimento, mas esse eu acho que é um ponto principal, assim. O autoconhecimento. Tu identificar as tuas limitações, assim, muita gente, né, nesses meus mais de 20 anos, me pergunta assim, Cris, eu tenho uma entrevista, o que eu posso dizer? Né? Ou tu tem alguma dica? E daí a minha É o dica... mais clássico. É clássico, né? A minha dica é sempre assim, seja natural, seja espontâneo, pensa, né, nas perguntas que podem te fazer e de que forma tu pode responder isso com tranquilidade. Porque nem sempre o que tu vai responder, por exemplo, num processo seletivo, são flores, né? E isso até vou dar a dica, né? É de se desconfiar muito quando tudo é perfeito, tudo eu sou Verdade, maravilhoso, né? eu só tenho pontos positivos, não tenho nada a Eu sou melhorar. muito perfeccionista. Né? Tem Qual o seu defeito? Eu sou muito sou perfeccionista. muito as perfeccionista. características clássicas, né? Eu que a quero gente me sabe. desenvolver dentro dessa empresa. Exatamente, né? E o que acontece? Isso não são pessoas reais, né? Não são relações reais. A gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. Sim. Então, ainda que tu tenhas, né? E às vezes tu tem receio, mas eu vou falar isso. O mais importante não é aquela característica que tu está trazendo, que tu precisa desenvolver. E sim, o quanto tu mostra o teu grau de autocrítica, autoconhecimento em relação a ela. O que tu estás buscando, né? Muitas vezes, daí tem diferentes técnicas de entrevista, né? Mas, por exemplo, numa seleção por competência, vão te pedir exemplos, né? De que situações tu passou.
como tu lidou com isso. Então, não é, eu vou ter que demonstrar sempre o meu êxito. Não, o fracasso, Também gera inclusive, aprendizado, né? vai gerar aprendizado, e tu falar sobre isso vai mostrar o teu nível de amadurecimento. É verdade, né? Então, eu vejo que as pessoas se preocupam muito, e daí, né, voltando, o público recém-formado, ou, né, às vezes até já tem um tempo aí de trajetória e tem dificuldade para se colocar e pensar sobre isso, né? O quanto eu estou olhando para mim, o quanto as minhas experiências, que às vezes não são de trabalho, são experiências de vida, né? Uhum, Porque às vezes eu não tenho essa Sim. experiência profissional, eu Ainda mais consegui... recém-formado, às vezes, ali, né? Eu fiz o meu estágio e, né, como a gente falou, às vezes foi um estágio que não foi tão bem aproveitado, né? E daí a dica, quem está estudando, aproveitem muito, muito, muito os estágios. Para mim, Verdade. é algo extremamente importante para a tua formação. Toda a diferença. Toda a também. diferença. Sim, foi Toda a muito diferença. bom. E eu vejo, né, como eu já lecionei para diferentes grupos, de diferentes, inclusive, faixa etárias, diferentes níveis, né, socioeconômicos, eu vejo uma preocupação muito grande com o aspecto financeiro, né, desde o início da formação, né. Primeiro por questões básicas, que é tu sobreviver, pagar a faculdade, às vezes Sim. sustentar tua casa, tua família, né. Mas a gente pensar nisso, e eu sei que é uma escolha bastante difícil, e é difícil tu calçar os chinelos do outro, né, para decidir sobre isso, mas tu pensar o quanto isso é investimento, que tu vais te dedicar a fazer um bom estágio, que de repente não é o que remunera melhor, que é o que daqui a pouco tu tem um desgaste aí de deslocamento maior, mas que vai te qualificar para um primeiro emprego, ou vai te dar uma referência super boa, né? Então, eu sei que é a escolha de Sofia, né? Muito difícil quando tu tens, né, principalmente uma responsabilidade financeira, né, por outras pessoas, mais ainda, né, não só por ti. Mas eu acho que é algo de se pensar, né? É um investimento importante. Né? Isso. Às vezes tem que dar um downgrade, né? Às vezes já aconteceu de alguns alunos chegar pra mim e dizer assim, professor, eu consegui um estágio, é para ganhar menos, né? Aquela função toda, tem filho e tal. E é delicado, né? Tu dizer assim, porque, como tu disseste, né? Sandália do outro, né? Cada um sabe onde aperta. E, enfim, algumas vezes eu já falei, tenta pensar isso como um impulso, né? Como se tu fosse correr, muitas vezes tu tem que pegar uma distância pra trás pra poder correr. É difícil, eu sei, aperta, mas vai passar, né? E, enfim, até a última vez que eu falei isso, a pessoa acatou. Eu até fiquei assim, meu Deus, tomara que dê certo agora. Foi uma aluna que disse assim, eu tenho uma filha pequena, não sei o que, conseguia pra ganhar menos. Eu falei, não. Falei exatamente. No outro dia ela falou, fiz. Eu falei, meu Deus, que dê certo. Mas ela tem falado com a aluna de vez em quando, tem ido, né? E uma última dica, só pra eu não esquecer, assim, porque a gente falou muito do benchmark, né? E às vezes a pessoa não consegue mais resgatar, né? Porque não consegue, né? Sempre é possível resgatar, mas eu não consigo voltar à época do estágio, porque eu já me formei, não consegui uma inserção. Tem muitos espaços de participação hoje e que, inclusive, são gratuitos, são disponíveis. Então, desde redes sociais, grupos, cursos, gente, capacitações, tem muitas, né? Ou de baixo custo ou gratuitas. Instituições de ensino, mesmo para egressos, disponibilizam. Então, tu circular, que às vezes dá, né? Aquela, mas eu vou ir, tomar, enfim, né? Vou estar lá participando. Tu estar presente nesses espaços, né? A grande maioria das vagas, elas não são publicadas, né? Elas são indicadas, elas circulam. Então, tu mostrar assim, eu fiz um curso com ele, não tem ainda experiência, mas ele se posicionou super bem naquele curso, foi super disponível, participou, contribuiu, foi gentil com as pessoas. Enfim, numa rede social, tu seguir, tu fazer comentários, né? O LinkedIn é uma rede também bastante importante, né, para a trajetória profissional. Então, tu compartilhar, por exemplo, conteúdos de segurança, tu curtir conteúdos de segurança, tu dizer que tu queres o desenrola, conhecer, isso é muito né, importante. Desenrola SMS, né, tô seguindo lá, né, no Instagram, no YouTube. Mas é sério, gente. É algo extremamente... Demonstra. O teu interesse, Exato, né, tu demonstra ali que tu tá te atualizando, que tu tá buscando, tu tá te qualificando, né, e bem na verdade foi um dos nossos, né, exatamente objetivos. Isso que eu ia falar, é justamente isso, criar uma rede. Criar uma rede, né? E criar uma rede, graças a Deus, o trabalho de todos nós aqui tá Por isso sempre é tempo da gente resgatar. Se não deu para fazer lá na formação, a gente busca mais adiante. É isso aí. Hoje tem tanto recurso, né? Rede social, internet, todo mundo tem acesso. Ou, enfim,
boa parte da população tem acesso, então é muito mais fácil também, né? Então tá, Cris, muito obrigada por ter vindo, né, conversar com a gente, trazer um pouco, assim, dessa visão, né, de RH, de gestão de pessoas, na verdade, né, enfim, esclarecer esses pontos que eu acho que é bem importante e, quem sabe, até incentivar, né, que essas áreas trabalhem mais juntas, assim, e a gente preparou um presentinho Um pra brindezinho ti, aqui, né, pra agradecer. Ai, que lindo. Canequinha Ai, com meu personalizada. nome. Que legal, que lindo. Teu nomezinho. Amei. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Que Pra lindo. agradecer o teu tempo também, né? Que amor. De estar aqui conosco e Chocolate. compartilhar. Olha, eu sou a convidada número 15. Minha Isso data aí. de aniversário é dia 15. Olha Acertamos. aí, só. ó. Sinais. Isso aí, isso aí. E agradecer o pessoal, né, que também nos acompanhou. Vai acontecer sorteio, né? Novamente, a gente vai sortear uma camiseta do Desenrola. Então, para participar, tem que marcar 2 amigos lá na foto oficial aqui da mesa, né? Então, marquem lá no Instagram 2 amigos na foto oficial que já vai estar concorrendo para o sorteio que vai ser no sábado. Exatamente. Lembrando nossos patrocinadores. Vamos para os patrocinadores, nossos apoiadores novamente aí, então. O episódio de hoje aí um oferecimento do estúdio ProHub. Temos também aí a Proseg Consultoria em Segurança do Trabalho, a AS Gestão Jurídica e Empresarial, a Revista Proteção, aí nosso novo parceiro hoje, a Expo Proteção, a Expo Emergência, a Rapex Centro de Treinamento, a Rapel Acesso por Cordas, a Ratep Teste de Estanqueidades e a Mar Luvas e Equipamentos Profissionais. Então, mais uma vez, muito obrigado aí aos nossos apoiadores e também muito obrigado a vocês aí que acompanharam mais esse episódio. Não deixem lá de ativar o sininho das notificações lá do YouTube. Não deixem de curtir a foto oficial aqui nossa que a gente vai colocar lá no Instagram, comentar, marcar dois amigos, né? Marcar a network pode ser aqui também. Mas, ó, eu tô vendo programa de segurança. Aí marca Lembrei de você. Lembrei de você. Assisti o episódio, lembrei de Isso. você. Oi, Boa. sumido. Marca lá. Tá, pessoal? Mas muito obrigado mais uma vez. Sigam nos acompanhando aí. É com grande satisfação que a gente prepara esse material com muito carinho, com muito cuidado para todos vocês, né, Deise? Isso aí. Muito obrigada. Cris, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Um grande abraço a todos e obrigada pela disponibilidade de conversarmos sobre esses assuntos tão importantes para mim também. Tá certo. Obrigadão. Pessoal, até uma próxima. Tchau, tchau. Abraço, tchau.